Olá, professor Luiz Rezende, começando mais uma aula de administração. Eu começo nessa aula a trabalhar com você o conceito de processos. Lembre que projetos e processos dialogam um com o outro, mas não são exatamente os mesmos elementos. Eu vou para um exemplo agora que eu acho que vai ajudar a entender essa relação. Porque nessa aula que eu dou para você noções de processos, eu vou desenrolar com você características obrigatórias inerentes ao desenvolvimento de processos. É possível, processo é uma rotina que é implementada. Projeto é uma execução, um evento. Então, qual que é o mundo perfeito? Uma organização bem estruturada, uma organização com a administração ali redondinha. O ideal, o mundo perfeito, é que você tenha projetos sendo executados, pautados em processos. Então, por exemplo, eu estou gravando aqui nos estúdios, né, do grupo do Que Concursos, então eu já sei qual é a rotina. Eu preciso enviar o material por e-mail para o responsável da gravação com antecedência, eu preciso estar no estúdio no horário pré-determinado, eu tenho uma janela de gravação para gravar X conteúdo, existe o método do controle do tempo, existem as orientações da responsável técnica. Então, tudo isso é processo, rotina. Então, como eu já conheço o processo, quando eu venho executar os meus projetos, que são as aulas, eu já sei como lidar, né? Eu já sei como desenvolver. Então, esse é o ideal, né? Você ser orientado e no serviço público, sobre a base da orientação / treinamento, / script, que é o processo, você saber como trabalhar. Só que, na verdade, é possível que você tenha empresas que não tenham processos, mas as pessoas executem projetos. Você sabe que eu, há um tempo atrás, eu fui... assim, há vários anos atrás, e nem era para concurso público. Eu fui gravar numa empresa grande, de ensino regular. E aí eu cheguei lá, né, acostumado com curso preparatório para concurso público, acostumado com método, regra. E aí eu cheguei, tinha uma lousa digital atrás de mim, tinha uma lousa de canetão, tinha um computador. E aí eu perguntei para a pessoa que ia gravar, né, como era, como não era, qual que era o método. Na verdade, cada um fazia o que quisesse. Então, até o prazo, até o tempo. Não importa se a gravação da aula é 20 minutos ou meia hora. Então, isso são projetos executados sem método. Resumo da ópera, projetos executados sem processos implementados. Então, essa é a relação. Vamos lá para o material, porque eu vou, do mesmo jeito que eu fiz com você com projetos, eu vou trabalhar com você o detalhamento de processos. Processos, como eu pontuei com você, são rotinas, são plurais, são implementados e são objeto de refinamento. Vamos comparar, para fins de método, processos com projetos. Enquanto processos são rotinas, projetos são eventos. Processos, eles são plurais, e aí depois eu vou detalhar, né? Projetos são singulares. Processos são implementados. Projetos são executados. Processos demandam apenas refinamento. Projetos também demandam refinamento, mas eles também podem ter reengenharia. Então vamos entender os elementos, vamos entender como funciona. Vem comigo. Um processo é uma rotina. Um processo é você saber andar de bicicleta. Então isso é processo, né? Processo é você ter alguma coisa implementada na sua vida. Então é óbvio que quando você tem uma rotina, quando você tem um método, nada impede você ficar destreinado. Por exemplo, eu pilotei moto
até 5 anos atrás. 5, 6 anos atrás. Então, sei lá, eu tenho 47 anos de idade. Então, dos meus 15 anos, nem habilitação eu tinha, até os meus 41 anos de idade, todo dia eu estava em cima de uma moto pilotando. Então, eu sei pilotar moto. Mas eu não tenho mais o hábito, mas eu conheço a rotina. Então, se eu for subir em cima de uma moto, eu sei pilotar, mesmo que faça tempo que eu não faça. Porque a rotina já está em mim. É igual andar de bicicleta. Quanto tempo você não anda de bicicleta? Você pode estar anos sem andar de bicicleta. Você pode voltar a andar e demorar um pouquinho para lembrar do esquema. Mas você anda. Dizem, né? É como andar de bicicleta, você nunca mais esquece. Portanto, é uma rotina implementada, é um método implementado. E a administração, ela demanda você ter rotinas, né? Demanda você ter método. Até para a empresa fazer tudo do mesmo jeito. Até para a empresa não fazer coisas de forma diferente. Até para a empresa ter a sua mesma rotina de trabalho. E quando eu tenho a mesma rotina de trabalho, quando eu tenho o meu método, aí a gente vai desenvolvendo. Bom, processos são plurais. A forma de eu lecionar é um processo. E essa forma permite que eu lecione infinitamente. Então, objetivamente, esse é o elemento. Objetivamente, essa é a característica. Né? A forma que eu leciono, o jeito que eu leciono, possibilita que eu lecione tempos e tempos. Então, por isso que eu tenho uma caracterização de pluralidade. E essa caracterização de pluralidade faz com que uma rotina estabelecida permite que, concomitantemente, vários projetos possam ser executados. Pela ordem aqui, tome muito cuidado. O processo, ele não é uma execução da qual você controla. O processo é um método. E já que o processo é um método, o que eu tenho que fazer é implementar. Então, por exemplo, o espaço aqui que eu estou gravando, eu trabalho nesse espaço há 5 anos. Em outro projeto do mesmo grupo e agora no QConcurso. E desde que eu comecei a lecionar aqui, eu trabalhava com canetão, no quadro. Depois eu comecei a trabalhar com a tela digital. Depois eu comecei a trabalhar com a tela touch. Uma câmera, 2 câmeras, aula presencial e por aí vai. Então, óbvio que você pode melhorar, mas toda vez que você tem uma regra nova a ser seguida, você implementa. E a pandemia, ela fez com que muita empresa tivesse que criar rapidamente processos home office, né? Repito, novamente, lecionar para concurso. Na verdade, lecionar para qualquer coisa, né? Você está em casa, aí você está em casa e você começa a lecionar e você precisa de um método para saber enviar a aula. Então é por isso que o processo nunca é executado. E essas palavras salvam vidas, porque na hora da prova, você encontrar o termo execução, você encontrar o termo singular vinculado a processo, está errado. Processos são plurais e processos implementam um novo processo. E, finalmente, processos servem para refinamento. Deixa eu dar um exemplo de saber dirigir. Eu aprendi a dirigir com câmbio manual, trocando marcha, pisando na embreagem. Só que depois eu dirigi o primeiro carro automático, aí eu dirigi o outro e comprei um carro automático. Então, na verdade, eu não reaprendi a dirigir. Eu só me adaptei. Ao invés de ficar trocando marcha, eu ponho lá no drive e vou dirigindo. E só freio e acelerador. Ou seja, eu refinei, eu melhorei, eu fiz pequenas mudanças. Refinamento serve para qualquer processo. Reengenharia não. Porque a reengenharia está pautada em você rasgar, você ignorar, você começar do zero. E vamos supor que criem um novo carro
em que você dirige por biometria. Vamos supor que a tecnologia chegue no nível em que você já tenha carro de linha, porque protótipo já tem. De você ficar olhando para um lado, olhando para o outro, olhando para frente, e o carro ir seguindo a sua biometria. Se eu for dirigir esse carro, no futuro, talvez não dê tempo, mas se estiver em linha, eu não vou reaprender a dirigir. Eu só vou me adaptar, eu só vou refinar aquilo que eu já conheço. Para processo cabe refinamento, mas não cabe reengenharia. Perfeito? Eu trabalho muito com palavra-chave, toda vez que eu dou aula de processos e projetos, porque é absurdo o quanto essas palavras-chave vão ajudar na sua prova. É absurdo a implementação dessas palavras-chave no dia a dia da sua prova. Muito obrigado pela sua presença, pela sua paciência estando aqui comigo. Abraços, força e honra. Estamos com você até a aprovação.